E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na biomecânica de alta performance. Vamos debater o que a ciência mais atualizada aponta sobre prevenção de lesões e o monitoramento da fadiga ali no topo da elite do futebol. Para você que busca aplicar a ciência direto nas 4 linhas e na academia, bom, esse espaço foi feito sob medida. Nosso foco total aqui é municiar preparadores físicos e cientistas do esporte com dados reais, dados que viram ações práticas no dia a dia. E olha, o nosso gancho de hoje traz uma verdadeira quebra de paradigma. A grande conclusão é a seguinte: olhar só para o pico de força máxima simplesmente esconde a verdadeira fadiga neuromuscular do seu atleta. Na rotina de elite, a força rápida é que é a verdadeira chave para antever o desgaste e, claro, evitar aquelas lesões devastadoras no meio da temporada. E para embasar tudo isso, a gente vai detalhar o estudo liderado pelo Ripley, Ross, Fay e equipe, publicado agora em 2026, sobre scores de força isométrica rápida em jogadores profissionais. Para contextualizar, a gente precisa falar do nosso maior pesadelo, né? Os estiramentos nos isquiotibiais. Eles continuam sendo, de longe, a principal dor de cabeça no futebol. E sabe por quê? Eles acontecem em questão de milissegundos. Bem ali na transição da mecânica do sprint, no momento que exige aceleração e frenagem sobre forças simplesmente absurdas. É uma verdadeira bomba relógio. E historicamente, como a gente tenta mitigar isso? Com o famoso exercício nórdico, certo? Na teoria, maravilhoso, mas na prática, a adesão durante a temporada é baixíssima. E a gente sabe o motivo. Existe aquele medo genuíno e super compreensível da comissão técnica de causar dor muscular tardia e acabar derrubando a performance do cara no jogo de domingo. Então, qual foi a saída que os departamentos de alto rendimento encontraram? Pivotar a estratégia. A grande tendência agora é usar testes isométricos uniarticulares direto nas plataformas de força. Eles são rápidos, são super elegantes metodologicamente falando e o melhor, não geram fadiga ou estresse excêntrico adicional. O atleta testa num piscar de olhos e está pronto para o campo. Mas aí entra a grande diferença, força máxima versus força rápida. Pensa assim, a força máxima é o teto absoluto do cara, se ele tivesse um tempo infinito para empurrar o chão. Só que convenhamos, o futebol não dá tempo para ninguém, né? Já a força rápida mede o que ele consegue gerar em frações de segundo. E é justamente por isso que incluir ela é essencial além da força máxima. Ela atua como uma lente cristalina para a gente detectar aquela fadiga acumulada que fique escondida no sistema. E os pesquisadores foram a fundo para provar isso. Eles investigaram uma população de respeito. 89 atletas profissionais, homens, jogando a League One inglesa. Foi uma coleta super limpa, feita bem na pré-temporada, o que garante pra gente uma linha de base perfeita, sem aqueles danos que o campeonato vai inevitavelmente acumulando no corpo dos caras. A amostragem foi dividida ali entre zagueiros, meias e atacantes. Um detalhe importante é que os goleiros foram estrategicamente removidos do estudo. Faz total sentido, né? O perfil tático e a mecânica de corrida deles destoam completamente de quem está rodando no campo inteiro. A chance de uma lesão de isquiotibial no goleiro por estresse mecânico de corrida é bem menor e o perfil é outro. No protocolo, os testes adotaram 2 ângulos bem específicos de flexão de quadril e joelho, 30 graus e 90 graus. Por que essa diferença? Porque essa variação altera o comprimento do músculo. Os 30 graus pegam o músculo numa posição mais alongada, bem perto da fase de balanço do sprint, enquanto os 90 simulam outra fase mecânica, com o músculo mais encurtado. Isso recria estímulos biomecânicos específicos de momentos bem distintos da corrida. E os dados extraídos da plataforma focaram no tempo, medindo a força em exatos 100 e 200 milissegundos. Pensa no sprint. O tempo de contato do pé com o gramado exige uma estabilidade brutal, muito antes de o atleta conseguir atingir o pico da força máxima dele. É tiro curto? É reativo. Com esse protocolo muito bem desenhado, surge aquela pergunta que intriga todo cientista do esporte. Será que zagueiros, meias e atacantes geram essa força explosiva de formas diferentes no nível neuromuscular? Olha só que curioso. Quando a gente olha apenas para a força máxima absoluta, o cenário meio que decepcionou. As diferenças foram consideradas triviais. Ou seja, em termos de teto de força, todo jogador de elite ali era praticamente igual. Mas como tudo na ciência dos dados, a mágica acontece na hora de cruzar as informações. As diferenças de posição só apareceram mesmo quando a força rápida foi calculada como um percentual da força máxima desse atleta. A relação entre essas duas variáveis é que guarda o grande segredo da alta performance.
Colocando nessa nova lente, os dados mostraram que na minúscula janela de 100 milissegundos, os meio-campistas ativam e entregam uma proporção muito maior da sua capacidade máxima quando a gente compara com os zagueiros e atacantes. Os caras são um motor de arranque muito mais eficiente. E por que isso acontece? Simples. O esporte molda o atleta. O GPS já mostra pra gente no dia a dia que os meias arcam com o fardo muito mais intenso de corridas rápidas repetidas em espaços curtos. O sistema neuromuscular deles simplesmente se ajusta a essa insanidade tática do jogo moderno. Trazendo isso para nossa prática, fica um alerta gigantesco. Um jogador fatigado pode muito bem ir lá e bater a meta de força máxima dele no teste. Mas, se o percentual de ativação dele aos 100 milissegundos cair, opa, acende a luz vermelha. A gente tem uma fadiga residual escondida aí. Liberar esse cara para dar sprints intensos no treino é literalmente flertar com a lesão. A força rápida expõe o que a força máxima tenta esconder. Ah, mas como eu encaixo isso na correria da rotina diária profissional? Use as plataformas de força a seu favor, estabeleça os testes na pré-temporada, crie a cultura de fazer essas medições rapidíssimas antes de treinos mais pesados na semana, monitore essa razão entre as forças e vá regulando as cargas baseado nesse grau fino de fadiga. Em 2 minutinhos você testa um atleta sem gerar desgaste. E esse método meio que revoluciona o nosso trabalho ali na academia. Pensa comigo, se o atleta tem um pico de força alto, mas a força rápida dele está letárgica, está lenta, o seu treino precisa ganhar foco em pliometria, em arranques pesados ou levantamento de peso olímpico. É a individualização real, cirúrgica, baseada nos déficits medidos ali na prancha. Um detalhe super curioso que os autores trazem na literatura: o perfil de força rápida nesses atletas homens diferiu bastante dos resultados de estudos que a gente já tinha no futebol feminino. Isso abre um caminho vasto e muito interessante para investigações futuras sobre as nuances biomecânicas entre os gêneros no esporte. E aí você me pergunta, dá para confiar nesses testes super rápidos ali no meio da bagunça do vestiário? Dá sim. A pesquisa atestou uma confiabilidade moderada a boa nas janelas de 100 e 200 milissegundos. Ou seja, são dados sólidos, seguros, para você chegar para o treinador e debater com propriedade quem tem condição de jogar com intensidade máxima e quem precisa ser preservado. Então, o grande veredito dos cientistas é: não abandone o parâmetro pelo outro de jeito nenhum. Combinar a força máxima e a força rápida desenha com uma precisão absurda o mapa de recuperação neuromuscular e o risco real de lesão do seu atleta. Aquela época de adivinhar a fadiga no olhômetro acabou, né, pessoal? Incorporar essa dupla análise na sua rotina é vital para elevar a longevidade do seu plantel. A reflexão que eu deixo para você hoje é a seguinte: se o melhor jogador do seu elenco batesse o teste de força máxima hoje, será que a prancha de milissegundos revelaria que ele está, na verdade, a apenas um sprint de se machucar seriamente? Fica a provocação. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.